Graça e paz, vamos continuar falando sobre a escolha de Deus, de homens e mulheres aqui na terra, são os profetas, os ungidos de Deus, escolhidos de Deus, para que tragam a mensagem do céu para a terra, a direção do céu, o cuidado dos céus que eles têm com a vida na terra, com toda a vida, seja bom, seja mal, tenha qualquer pensamento, esteja sendo dirigido por qualquer doutrina, filosofia, o que seja. Então, os céus cuidam da terra, cuidam de todos. O sol nasce para todos, a chuva cai sobre a terra de todos. Então, já um decreto de Deus, uma determinação de Deus dos céus cuidarem da terra. Porque a terra é perecível, a terra é algo material que se consome com a ferrugem, que se consome com as traças, ela se consome com o tempo, com as intempéries do tempo, com o mar bravio, com os furacões, com as tempestades. Então, em todos os sentidos, ao ser criada a terra material, mortal, humana, após a queda principalmente, Deus começa então a dirigir os anjos, os arcanjos, a obra de Deus e os profetas que recebem essa mensagem do céu para que possam preservar a terra, ter o tempo da terra, das nações. Então, sempre que se levanta um grupo político, um grupo filosófico, doutrinário destrutivo, maldoso, escravista, Deus vai agir, vai retirar, vai trocar a liderança, vai tirar o povo que está, como o povo de Israel no Egito, escravo, ou na Babilônia, no exílio. Então Deus vai agir, Deus vai mudar a situação. E essa aqui é uma situação que Deus está mudando em relação ao povo de Israel, em relação então à reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém após a volta do cativeiro na Babilônia. E aqui Deus dá uma direção para que seja restaurada tanto a pedra, tanto o prédio, a construção do templo, pedra sobre pedra, naquele momento de construção, de edificação, tempo de edificar, chegou esse tempo, mas principalmente uma mudança de conduta, de pensamento, de revelação, de discernimento da vontade de Deus. Então vem a palavra profética para que haja uma orientação dos céus sobre como o povo deveria agora, no retorno do exílio, se comportar para sair de um período de maldição para entrar agora em um novo período de bênçãos, de alegria, de presença de Deus. Então vamos agora trabalhar Zacarias capítulo 8, do versículo 18 até o final deste capítulo 8, que é o versículo 23. Então, retomando um pouquinho do estudo anterior, o versículo 18 diz assim: E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. Então, a vitória do Senhor, a força do Senhor está na alegria. O povo, então, a casa de Judá, terá meses de jejum com alegria, com festa, com gozo, festividades solenes, alegria, gozo. Amai, pois, a verdade e a paz. Então, na verdade, Deus está mudando a história do povo, a conduta do povo. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo vitorioso. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo começa a nos conduzir em alegria. A alegria do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo. Somos levados a pensar em festa, celebração de vitória. Isso porque a mente do Espírito é uma mente que não tem o medo da morte.
da doença carnal, da carne que é fraca. O espírito está preparado. Então, quando nós estamos revestidos com o espírito, nós pensamos nas coisas do alto. O alto, os céus, são a eternidade de Deus. São a vitória plena. É o trono de Deus. É o dono de tudo. Ele domina sobre tudo. É aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então, quando nós estamos em espírito, batizados com o Espírito Santo, renovados no espírito, nós chegamos a essa estrutura, essa altura, essa elevação espiritual de um gozo pleno, alegria, paz que o mundo não dá, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz prometida. Amai, pois, a verdade e a paz, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará dos medos, medo da morte, medo do inferno, medo de perder coisas. Então nós temos a paz da presença do Espírito Santo, da eternidade conosco. Espírito, o Espírito, ele voa, ele viaja pelo mundo todo, ele vê como o vento, vem de um lado, vai para o outro, passa por aqui, não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, ele tem total liberdade, total autonomia, não tem as dificuldades da carne, que seguram, que nos prendem no chão, que dão peso, e as forças da terra que nos seguram e não nos deixam voar e nos limitam e nos cansam. Nós nos cansamos, nos afadigamos e vivemos com medo. Mas quando andamos em espírito, nós voamos como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão, voarão com asas como águias. Esse é o retrato da alegria, do gozo, festividades solenes, da presença do Espírito Santo. Então é isso que Deus está dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Haverá isso. E quando isso acontece, os povos veem que Deus está ali e os povos virão. Assim sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, porque verão ali a presença de Deus. Quando há amor, quando nós amamos alguém, nós queremos que essa pessoa tenha gozo, alegria, festa, celebração, vitória, paz, tudo de bom, todas as coisas do céu, todas as coisas da vida, do melhor, da vida com abundância. Então, quando há um ambiente de amor, nós queremos a celebração e nos alegramos com os que se alegram, com o nosso irmão alegre, feliz, abençoado, bebendo, comendo, louvando a Deus, se alegrando no Senhor, festejando. Nós falamos aqui no último estudo, nós lemos ainda em Zacarias, que o ódio, o pensamento de ódio de um para com o outro, fazia com que as pessoas de Israel desejassem o mal para Israel, só para que o seu irmão não prosperasse, não se alegrasse. Então, gostavam de ver o sofrimento, queriam ver o irmão sofrendo e se incomodavam de ver o irmão feliz, alegre, com gozo, com festa, com celebração. Então, aquilo desagradou a Deus. Então, veio maldição. O povo desejou a maldição porque cada um odiava o seu irmão. Mas quando o amor está reinando, há um propósito de festa, que todos sejam felizes, que todos sejam abençoados, que todos comam, que todos bebam, que todos celebrem, que haja cânticos, que se multiplique, que encha toda a terra. Então, quando isso acontece, as pessoas querem estar nesse meio. Jesus mesmo disse que sereis conhecidos de todos pelo amor. É uma palavra profética. Então, quando há amor no nosso meio, há um desejo tão grande da felicidade ser para todos, ser plena, que todos querem estar neste lugar. Então, é uma profecia. O Senhor dos Exércitos fala com o profeta Zacarias para que ele anuncie isso. Virá alegria, virá gozo, festividades solenes, muito mais do que jejum de tristeza, de sofrimento. Jesus mesmo fala isso lá com os fariseus hipócritas, dizendo que enquanto o noivo está presente, não há como jejuar, porque há alegria, a festa, a gozo, a celebração. Então essa profecia se cumpre em Jesus. Agora, quando tiram o noivo, quando ferem o pastor, quando vem um momento de sofrimento, de opressão, então querem jejuar, querem chorar. Faz
um sentido de unir o choro ao jejum. Não querem comer, perdem o apetite. Mas nessa hora de restauração, da presença de Deus, de batismo com o Espírito Santo, é hora de alimento, de festa, de comida, de bebida, na presença de Deus, como Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná e foi acusado pelos judeus, pelos falsos profetas, pelos fariseus hipócritas, dizendo que o Filho do Homem, que Jesus, era um glutão, beberrão, que bebia nas festas, que festejava com os publicanos, comia e bebia com os publicanos, fazia festa com o povo. Mas esse é o sinal do profeta, essa é a palavra de Deus, que a bênção, a vitória do Senhor vem junto com alegria, vem junto com festa, é um sinal. Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito e avisar a Faraó que Deus mandou este povo de Deus ir até o deserto, caminho de 3 dias, para realizar uma festa para Deus. Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de festa. Existe dentro de nós uma alegria desejosa de ser exposta, exprimida, de sorrirmos. Queremos cantar, queremos sorrir, levando com alegria os nossos molhos, a nossa colheita, a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa prosperidade. E é Deus quem colocou isso de nós, foi dentro de nós, foi Deus quem nos criou assim. Isso tudo acontece e se expande de uma maneira plena quando recebemos o Espírito. Sem o Espírito, nós somos como aquele vale de ossos secos. Nós somos como aquele bonequinho de barro modelado por Deus, mas não tinha vida porque não tinha o Espírito. Mas quando vem o Espírito, é um espírito de vida, é um espírito de celebração, é um espírito de vitória. Não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo. Não é medo do corpo morrer, porque você já está vivo em espírito, já vive na presença de Deus, já tem a sensação da eternidade, a paz de Cristo, a paz da eternidade. O versículo 21 diz assim: e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Veja que movimento abençoado, que alegria, que mover. Um dizendo para o outro: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Existe aí uma força, um mover, um ânimo. Todos estão confiantes. Eu também irei, eu também ouvi. Há ali uma conversa que, descrita profeticamente, uma conversa de esperança, de fortalecimento, todos se colocando de pé para ir buscar a presença de Deus, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Glória a Deus, nós também iremos, nós também somos colocados de pé na presença do Senhor pelo Espírito Santo. E diz: buscai a minha presença, buscai-me agora, e recebereis, e vivereis, e vos alegrareis, e tereis paz. Versículo 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor, porque estão vendo festa, alegria, celebração, vitória, festividades solenes, porque há amor entre os irmãos estão colaborando, ajudando um ao outro, fortalecendo. Põe-te de pé, eu estarei contigo, eu vou te ajudar. Receba, compreenda e seja abençoado e seja feliz. Então, quando isso se multiplica, vem a bênção de Deus sobre este lugar, um lugar que os irmãos vivem em união, e os de fora, até de outras nações, poderosas nações, vêm. Essa é a vida que todos nós desejamos, sonhamos. É a vida que está dentro de nós, é a vida que está
nos nossos genes da criação, do princípio de Deus. Deus colocou isso dentro do ser humano, de almejar a alegria, a paz, a vida, a segurança, a bênção, a vitória. Então aqui está o caminho da bênção, o caminho da vitória, o caminho de um amando o outro e desejando o melhor para o seu irmão. Aquilo que é importante para você, que você mais deseja, você quer ver também na vida do seu irmão. E o povo, o mundo crerá quando essa palavra profética se cumprir em todo o povo de Deus em Israel e todos. Aqui a promessa é ir a Jerusalém. Jerusalém é o lugar de onde sai a lei, de onde sai a palavra do Senhor. É desde o Sinai até Jerusalém, o Monte Sião, e de Jerusalém para os confins da terra, até aqui agora, chegando aqui neste momento, essa palavra de Deus, essa palavra de paz, de alegria, de gozo, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Palavra de vitória na presença de Deus, amando cada um ao seu irmão e orando e desejando que todos estejam felizes, alegres, cantando o hino da vitória, o hino da celebração, glorificando a Deus na presença de Deus. A vitória é estar com Deus, é andar com Deus, é ser batizado com o Espírito Santo, que todos recebam em toda a terra. E o versículo 23 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então aqui nessa profecia, nessas palavras, podemos pensar apenas letras, mas há o Espírito de Deus falando naquele dia. Pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, no dia do batismo com o Espírito Santo, em que todas as nações estavam ali representadas, falando em outras línguas, nas línguas de todos os povos, nas línguas de todas as nações. E ele aqui repete: de todas as línguas das nações, a palavra de Deus em Sião, em Jerusalém, a lei do Senhor, a instrução do Senhor para todas as nações. Sim, a partir de um judeu. Jesus mesmo disse: a salvação vem dos judeus, a salvação vem de Jesus Cristo, o Messias, do povo judeu, do povo escolhido, da escolha de Deus, do ministério de Deus, da palavra de Deus confiada ao povo judeu. E Jesus viveu como judeu, ensinou como um judeu e disse ali à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Então, de todas as línguas, lá em Jerusalém desceu o Espírito Santo, foi derramado o poder do alto, a promessa de Jesus: ficar em Jerusalém. E é justamente o que nós acabamos de ver, de ler na profecia de Zacarias. E Jesus sabia, conhecia, citava as profecias, citava Moisés, os Salmos, e com certeza ele estava mencionando que assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Zacarias capítulo 8, versículo 22. Então, em Jerusalém, vão para Jerusalém, ficar em Jerusalém, porque a promessa está em Jerusalém. A palavra do Senhor prometida por Isaías vai vir a Jerusalém. O derramamento do Espírito Santo será em Jerusalém, porque está escrito em Zacarias 8, 22. Os profetas, Jesus afirmava dessa forma. Ele dizia isso. E o versículo 23, então, conclui: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, como aconteceu no dia de Pentecostes. Todos ouviam Deus ser glorificado em sua língua, em todas as línguas. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo,
e veio o meteoro, a bola de fogo do céu, veio sobre a minha vida. Eu senti que alguma coisa vinha subindo, desde o meu ventre, do meu estômago, veio subindo pelos canais aqui até a garganta e saiu da minha boca. No mesmo momento em que aquela bola de fogo se chocou comigo, eu comecei a falar em todas as línguas, de todas as nações, conforme está aqui em Zacarias 8:23. Todas as línguas dos homens, falei nas línguas dos anjos, porque essa é uma palavra profética que vai ser direcionada, está sendo direcionada para todas as nações. A palavra do Senhor saindo de Jerusalém e indo até os confins da terra pela pregação do Evangelho. Pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. A palavra de Deus está convosco, a direção de Deus, o gozo, a alegria, a festa, a celebração, o amor, a verdade, a paz. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.